O mercado não paga clorofila, o mercado não paga atividade enzimática, o mercado não paga cor de folha, mais verde, mais escuro ou mais claro. O mercado paga grão, que o foco é completamente em termos de produtividade de grão. Dinheiro no bolso. E os resultados vão surpreender vocês. Chegamos à tão esperada revisão sobre a adubação foliar na cultura do milho. Após muitos pedidos por parte dos nossos inscritos aqui no canal, eu fiz uma revisão extremamente detalhada sobre todos os trabalhos que existem no mundo, trabalhos científicos, teses, dissertações, trabalhos de conclusão, que estudaram a adubação foliar na cultura do milho, seja safra ou seja safrinha, comparado com um tratamento testemunha, ou seja, aquele que não recebeu adubação foliar. E os resultados vão surpreender vocês. Meu nome é Simério Cruz, sou professor da Universidade Federal de Jataí e nesse vídeo eu trago para vocês a revisão mais completa até hoje que vocês podem ter acesso sobre probabilidade de resposta, de ganho real em produtividade com a prática da adubação foliar na cultura do milho. Eu queria falar para vocês e deixar muito claro que aqui o foco é completamente em termos de produtividade de grão, que a adubação foliar traz aumento na quantidade de clorofila, aumento na atividade de enzimas essenciais muito importantes, como a rubisco, a nitrato redutase. Isso foi totalmente comprovado nesses trabalhos. Apesar de focar só na produtividade de grãos, eu tive que ler cada trabalho na íntegra e ao ler esses trabalhos, a gente constata que todos esses benefícios fisiológicos acontecem com uma frequência muito alta. Mas o que eu quero falar para vocês, gente, é que ainda o mercado não paga clorofila, o mercado não paga atividade enzimática, o mercado não paga cor de folha, mais verde, mais escuro ou mais claro. O mercado paga grão. Então, esse vídeo, o foco é o produtor, o foco é o técnico que vai levar a informação para o campo. Saber que há um aumento na atividade enzimática, que há um aumento no sistema de defesa antioxidante da planta, isso é importante para mim e para as equipes de pesquisa do mundo inteiro, para que a gente possa avançar cada vez mais no entendimento do comportamento da planta. Mas o que o produtor quer é dinheiro no bolso, é isso que importa para ele. Então, o nosso foco aqui é a aplicação prática de adubação foliar vai me trazer um retorno em termos de ganho de produtividade de grão? Sim ou não? E quais as possibilidades, em quais situações eu tenho maior chance de que isso aconteça? Explicando para vocês, nossas revisões se baseiam sempre em uma análise completa de tudo que existe e que está disponível na literatura sobre adubação foliar no milho, que é o caso aqui. A gente leva em consideração em cada trabalho quantos ambientes foram testados. A gente chama de ambiente aqui sempre que eu tenho uma condição de um fertilizante foliar comparado com um tratamento controle, que não recebeu adubação foliar. Então, nesse levantamento, a gente conseguiu buscar 71 ambientes. Então, eu tenho 71 condições em que houve uma comparação de um tratamento, seja ele qual for o elemento, aplicado na folha do milho, comparado com o tratamento controle, onde não houve aplicação. Nós focamos em 7 variáveis para tentar entender em quais cenários ou quais características do solo e do ambiente me proporcionam a maior chance de ter resposta. Se a gente for levar em consideração aqui uma análise mais geral, ou seja, considerando todos os ambientes testados, independente da situação, eu falei para vocês que nós testamos 7 variáveis, são elas: qual nutriente foi aplicado, a textura do solo, se houve irrigação ou não, época de plantio, matéria orgânica, pH e estádio fenológico em que esse fertilizante foi aplicado. No caso, o pH do solo. A taxa de sucesso à aplicação de fertilizante foliar na cultura do milho é de apenas 45,1%. Ou seja, de todos os trabalhos que foram levantados, apenas 45,1% deles, onde houve comparação de aplicação do fertilizante foliar com a testemunha, esse efeito foi significativo. Em 54,9% não houve incremento em termos de produtividade. Se a gente for buscar o que acontece dentro de cada variável daquela, quem mais contribui para que eu aumente a chance de resposta, naqueles 45,1% onde eu tive uma resposta significativa,
O que é que esses trabalhos que tiveram ganhos, eles têm em comum? Onde eu posso ter uma maior chance de ter um retorno em termos de produtividade de grãos? O tipo de nutriente é o fator mais determinante para que eu tenha ou não uma maior probabilidade de resposta. Seguido pela textura do solo, ou seja, solos arenosos comparados com solo de textura média ou argiloso, e depois época de plantio, tendo uma relevância muito pequena, matéria orgânica, irrigação e pH do solo. Ou seja, essas variáveis não interferem em nada na probabilidade de você ter maior chance de ganhos em termos de produtividade ao fazer a prática da adubação foliar na cultura do milho. Que 62,5% de chance de ter resposta significativa ao escolher o elemento certo. Ou seja, olha a chance mais elevada, acima de 50%, mostrando uma tendência de ganhos significativo. E eu tenho aí uma probabilidade maior, eu aumento a chance de ter resposta ao escolher a textura correta do solo. Se eu escolher um solo arenoso, eu aumento em 28,1% a chance de ter uma resposta positiva em termos de produtividade de grãos na prática da adubação foliar na cultura do milho. O molibdênio se destaca como sendo o elemento que proporciona a maior chance de resposta em termos de ganhos de produtividade. Eu tenho aqui 62,5% de chance de ter retorno, ganhos de produtividade ao aplicar molibdênio na cultura do milho, seja safra, seja safrinha, tá? Que na sequência, em segundo lugar, o zinco. O zinco você vai ter 50% de chance de ter retorno econômico, ou seja, ganho de produtividade, ao aplicar o zinco foliar na cultura do milho, seguido da combinação multinutrientes, ou seja, aqueles fertilizantes que possuem mais de um nutriente, seja macro ou microelementos, que fica na casa aí de 47,6%. Se a gente for fazer uma análise mais fria, a gente vai ter aqui apenas o molibdênio com a tendência, ou seja, uma maior chance, acima de 50%, de ter um retorno após realizar uma adubação foliar. Abaixo disso significa tendência para ausência de resposta. Eu chamo a atenção aqui, pessoal, para o nitrogênio. O nitrogênio se mostrou o elemento que menos proporciona resposta em termos de ganho de produtividade no milho, seja aplicado no milho safra ou no milho safrinha. Quando eu venho agora para a textura do solo, separando em arenoso, argiloso e média, que mais vai me representar chances de ganho, que é o solo de textura arenosa. Isso acontece, obviamente, pela menor capacidade de retenção de nutrientes que esse tipo de solo possui. Um solo de textura arenosa, ele vai me dar uma probabilidade de resposta à adubação foliar de 71,4%. Então, para você que é vendedor, para você que é técnico, leve em consideração apenas aquelas manchas de solo mais arenosas que você tem na sua propriedade para adotar tal prática. A matéria orgânica, como eu falei para vocês, ela não tem muita influência, ou seja, a gente separou aqui aqueles trabalhos que foram desenvolvidos em solos com teor de matéria orgânica maior do que 2,5%, menor do que 2,5%. E a probabilidade de resposta e de ter sucesso nesses dois ambientes é praticamente igual. Dá uma diferença aí de 4,8% para um solo com um menor teor de matéria orgânica, mas a matéria orgânica, independente se ela está alta ou baixa, ela não representa um fator determinante para você ter maior sucesso em termos de adubação foliar na cultura do milho. Eu imaginava, ao fazer essa revisão, que aqueles ambientes que eram irrigados, por ter um maior teto produtivo, por ter maior desenvolvimento da planta, né, em termos de extração de nutrientes, teriam a maior probabilidade de resposta. E o que vocês veem aqui nessa imagem é que isso não acontece. Independente do ambiente, se é irrigado ou se não é irrigado, na safra ou na safrinha, eu vou ter a mesma probabilidade de resposta em termos de sucesso na adubação foliar. Nesse caso aqui, todos abaixo de 50%, ou seja, a irrigação também não é um fator determinante. Há uma maior chance na segunda safra, pelas condições climáticas que a gente já conhece, mas ela chega aí no máximo a 50%, e na safra, a probabilidade de um retorno à adubação foliar é de apenas 42,9%. O pH também não é um fator determinante, desde que ele esteja na faixa aí de 5,5 até 6. Estádios fenológicos, né? Isso aqui também me surpreendeu. Eu imaginava que determinado estádio fisiológico para a aplicação do produto seria determinante na maior chance de
ter sucesso com essa prática. E não foi isso que aconteceu. A maioria dos estudos concentraram aplicações em V4 e V6, mas nós tivemos trabalhos que foram aplicados em V7, V8, V13 e em VT. Não foi possível identificar um momento ideal para fazer essa aplicação. Então, o que mais importa? O que mais importa, pessoal, é a combinação de fatores. Se eu combinar adubação com molibdênio mais solo arenoso, eu tenho aí um potencial combinado de 67% de chance de ter ganhos de produtividade de grãos, independente se é safra ou se é safrinha. A gente sabe que solos arenosos normalmente não têm a condução, né, da segunda safra por questões climáticas e baixa capacidade de retenção de umidade. Mas, independente desses ambientes, eu vou ter aí uma probabilidade muito alta, quase 70% de chance de ter um retorno econômico sempre que eu aplico o molibdênio foliar em milho cultivado em solo arenoso. Assim como o multinutrientes, a aplicação de zinco isolado em solo arenoso, na cultura do milho, vai te dar uma probabilidade de resposta em torno de 60%. Então, finalizando, vamos dar uma arrematada. O que eu devo levar em consideração em termos de recomendação prática? Escolha do nutriente é determinante. Priorize molibdênio, zinco ou formulações multinutrientes. Se você, agricultor, deixar para fazer essa prática em solos mais arenosos, você vai ter uma probabilidade maior de resposta quando associar com esses elementos que eu acabei de falar para você. Então, coloque na ponta do lápis para você ter certeza de que essa prática pode ter um retorno econômico para você. Lembrando sempre, pessoal, quer fazer um manejo adequado, um manejo correto, para não se preocupar em adubação foliar, faça um manejo bem feito do seu solo. Se não houver impedimento físico, impedimento químico, nutrientes balanceados, matéria orgânica adequada, você não precisa de mais nada. A natureza já evoluiu há milhares de anos para deixar a planta em sintonia com o sistema radicular e ela explorar tudo o que ela precisa no solo, desde que você tenha colocado lá. Espero ter contribuído com vocês. Se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdos como esse.